Oi gente, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje é para quem quer aprender assistindo filmes. Vou indicar 3 filmes pra gente adquirir conhecimentos históricos, sociais e aproveitar o fim de semana. O primeiro filme se chama O Experimento de Aprisionamento de Stanford, que é basicamente um retrato de um experimento social acontecido em 1971 em Stanford, na Califórnia. O objetivo do experimento era estudar o comportamento social e o processo de perda da identidade pessoal em grupos. Ou seja, um professor universitário recrutou um grupo de 24 pessoas, todos jovens, homens, brancos, para participar desse experimento, onde eles iriam dividir em grupos, essas 24 pessoas em grupos, sendo que um grupo eles iam representar guardas e o outro grupo eles iam representar prisioneiros. Eles tinham que interpretar seu papel e eles iam ser ressarcidos por isso, né? Eles iam receber para participar desse experimento. E, a princípio, o experimento duraria 2 semanas. E aí, no começo, os participantes tiveram muita dificuldade em participar, em incorporar os personagens, né? Mas, assim, com o tempo, a gente vai vendo o quão terrível foi esse experimento, né? E o quão, consequentemente, eles conseguiram interpretar e como isso os consumiu, gente. Assim, é um filme que a gente, não importa quantas vezes eu assisto, eu vou ficar sempre chocada. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? It's just me now! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him. Should we step in? No. Let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. O segundo filme se chama Sufragistas. O filme retrata o movimento sufragista na Inglaterra, no início do século XX, gente. Ou seja, naquela época a mulher não era um nada, ela não tinha direitos básicos, sabe, que a gente tem hoje em dia. Então, assim, era terrível o cenário. Ser mulher era terrível naquela época. E o filme, além de retratar a luta, né, das mulheres pelo voto, que sufrágio significa direito de voto, né, que elas também não tinham, obviamente, mostra o quão a vida dela não valia nada e o quão submissas elas tinham que ser aos homens. A realidade das mulheres naquela época, gente, era extremamente desumana, onde se você por acaso fosse agredida pelo seu marido, espancada, ninguém ligaria, porque afinal você com certeza deveria ter merecido. Era como se fosse uma punição. Inclusive, tem uma cena muito chocante. O filme inteiro é chocante, mas essa cena em específico mostra o marido da protagonista, ele trabalhando, né? E os parceiros de trabalho dele fazendo chacota, falando que ele não controlava a mulher dele, porque no caso ela tinha entrado, né, para esse movimento sufragista, batalhando por direito ao voto. E se você, mulher, fizesse parte desse movimento naquela época, você era vista como baderneira. Assim, só pra você lutar pelo direito de voto, né? Pelo direito de ser vista como dignidade, porque, assim, era extremamente humilhante você ser mulher naquela época. Você poderia ser abusada e ainda a culpa seria sua. Não é muito diferente de hoje, né? Mas, assim, o filme é extremamente chocante. Eu sempre choro quando eu assisto, é muito emocionante. E também é fatos reais. No final desse filme também aparece fotos, né, das verdadeiras pessoas, né, que batalharam nessa luta, e vale também muito a pena assistir, é muito emocionante, assim, é tocante, é de fazer a gente repensar quantas pessoas, né, batalharam pra gente ter o que a gente tem hoje, a gente ser o que a gente é hoje. We will win. O terceiro e último filme é Getúlio, que narra basicamente os últimos dias de Getúlio Vargas no poder, né? E é um filme muito interessante de a gente assistir, porque a gente consegue aprender bastante coisa, né, com ele. Ele retrata o atentado também que o Carlos Lacerda sofreu. Ele era jornalista e opositor de Getúlio Vargas, e ele sofreu um atentado em agosto de 1954 e ele consegue escapar com vida, porém um dos seguranças dele morre, e com isso Getúlio é acusado, né, de mandar matar o jornalista e acaba sendo perseguido pela sua oposição e por muitos militares.
E as investigações mostraram que a ordem para o atentado contra o Carlos Lacerda saiu do Palácio do Catete. Com isso, torna tudo pior pro lado do Getúlio. Ele tenta provar sua inocência a qualquer custo, ao lado da sua filha Alzira, que no filme é bem retratado como eles eram companheiros, como ela não saía do lado dela, do pai dela, né? E seus colaboradores também, do qual Tancredo Neves fazia parte. Sem contar no personagem de Getúlio, que é interpretado pelo Tony Ramos. E assim, ele consegue interpretar muito bem as emoções vividas, assim. É muito boa a interpretação dele, você se sente envolvida pela história. E também a filha dele é feita pela Drica Moraes, e ela é uma atriz incrível, gente, uma atora, meu Deus. Uma atriz incrível, ela também consegue super transparecer tudo que ela tá sentindo, e isso deixa o filme muito mais envolvente. Então, quem assistir também não vai se arrepender e terá muito conhecimento, né? Ou o senhor trai o presidente, ou o senhor trai o seu país. Estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia. Querem que o senhor renuncie e eu assuma no seu lugar. O senhor precisa preparar uma resposta imediatamente, deixando claro se vai ou não aceitar a renúncia. Eu não renuncio de maneira alguma. Sua Excelência tem um gosto pelo poder. Presidente, a Marinha também pede a sua renúncia. Eu não vou sair deste governo enxovalhado. Saia do poder se ainda queres merecer algum respeito como criatura humana. Quase nunca me pediram algo para o país. Sempre me pediram algo para alguém. Se resolverem impor a violência e chegar até o Catete, só levarão daqui o meu cadáver. O vídeo de hoje foi esse, e eu espero que vocês gostem da indicação, porque assim, eu procurei filmes que iriam trazer conhecimento e também entretenimento, porque os 3 filmes te prendem de uma forma assim, incrível. A narrativa do filme é incrível, os atores são incríveis. Então assim, vale muito a pena assistir, vocês não vão se arrepender. Quem já assistiu, deixa aqui no comentário sua opinião sobre o filme pra eu ver. E muito obrigada por ter assistido mais um vídeo. Tchau!